Oi, gente, Roberto Rei do Bíscaro aqui. Nesta sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair no Enem, nos vestibulares. O nível, então, sempre é de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre aquele que é provavelmente o escritor mais famoso vindo do Rio Grande do Sul, o Érico Veríssimo, que foi um daqueles casos raros na nossa literatura de alguém que conseguiu viver de literatura. Embora durante muito tempo ele tenha trabalhado na Editora Globo como tradutor, como conselheiro editorial, né? Ele era filho de uma família que fora abastada, mas perdeu tudo no começo do século XX, e aí então ele teve que trabalhar desde cedo, abandonar a faculdade, estudos, assim, teve farmácia, trabalhou em armazém, mas depois, a partir de 1930, ele se estabeleceu como escritor e muitas de suas obras foram traduzidas para vários idiomas, foram adaptadas para cinema, para televisão, e ele também trabalhou como adido cultural nos Estados Unidos, deu palestras em vários países, né, como Israel, México, inclusive escreveu sobre as visitas para esses países. Ele tem uma obra literária, uma produção bastante grande. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. A gente pode dividir a literatura do Érico Veríssimo basicamente em três fases. Você tem uma primeira fase, que é uma fase urbana, né, de romances como Clarissa, Caminhos Cruzados, Olhai os Lírios do Campo, na qual ele retrata a vida urbana da pequena burguesia, faz recortes psicológicos destas personagens, tudo num clima muito urbano. Embora o Érico Veríssimo nunca tenha assim se autodenominado um escritor modernista, né? Ele é da segunda geração, cronologicamente falando, mas nunca se autodenominou. Ele tem aquele sabor de literatura contemporânea para a época em que ele escreveu, né? Uma linguagem acessível, ele se preocupava com que o leitor médio entendesse o que ele escrevesse. Tem flashbacks, né, nos romances, às vezes a trama, né, a história, ela não está cronologicamente ordenada. Hoje em dia isso é muito comum nas séries e filmes, né? Então não causaria espanto hoje um leitor ler o Érico Veríssimo, né? Então essa primeira fase é uma fase mais psicológica, mais urbana, né, na qual ele vai investigar a pequena burguesia dos centros urbanos, no caso Porto Alegre e tal. Depois ele tem uma segunda fase que é muito popular, que é a fase histórica, né, em que ele voltou o olhar dele para a formação histórica do Rio Grande do Sul, né, na trilogia O Tempo e o Vento, que foi adaptada para minissérie, para cinema. Então aí uma linguagem sóbria, ele conta assim a história de famílias percorrendo 200 anos. Então ele vai, na verdade, fazer uma dissecação, ele vai dissecar o patriarcado conservador lá do Rio Grande do Sul. E depois, numa terceira fase, que é uma fase mais política, ele vai denunciar os ataques à liberdade de expressão, racismo, né? É uma literatura mais combativa, como romances como Incidente em Antares, Senhor Embaixador, O Prisioneiro. Então, assim, basicamente para vestibulares e Enem, é bom você saber dessas três fases, né? Quais são as fases didaticamente falando do Érico Veríssimo? Uma fase urbana, mais psicológica, uma fase histórica, em que ele voltou a olhar para a formação histórica do Rio Grande do Sul, do patriarcado sul-rio-grandense, depois uma terceira fase mais politizada, denunciava os abusos contra a liberdade, denunciava o racismo, a opressão, né, em livros como Incidente em Antares e que tais, tá bom? Tchau, pessoal!